nós resolvemos fazer uma conferência aqui na região. E fomos buscar um preletor para que ministrasse nesse período. Ele disse: poxa, vocês estão nesse lugar em Ioaíba, né? E eu contei para ele o significado do bairro, né? Do nome, Terra que Não Produz. Foi quando ele disse: então vamos chamar Conferência Profética Semeando em Terra Fértil. Foi quando então, num domingo, nós decidimos fazer essa declaração para toda a igreja de que nossa identidade passaria a ser, a partir daquele momento, Ministério Terra Fértil. Na noite seguinte, eu tive um sonho e eu olhava que ele vinha na minha direção. Eu já havia parado de pregar e ele vinha na minha direção com uma sacola assim pendurada no ombro, uma espécie de alforge. E ele vai se aproximando de mim, e quando ele vai se aproximando, esse anjo, ele coloca a mão dentro dessa sacola e levanta assim várias sementes, e ele estende para mim e diz assim: a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. Algumas coisas já começavam a acontecer aqui no ministério que nos davam essa conexão com o apostólico. Como, por exemplo, nós tínhamos uma ação de proclamação e de declaração sobre o território que nós estávamos como igreja, que era o bairro, no sentido de que o bairro fosse reformulado, as suas ruas fossem restauradas. E chegou o momento que conhecemos um apóstolo de São Paulo, apóstolo Leonildo, conhecido como Léo, e ele veio junto com o seu profeta e se hospedaram lá em nossa casa. E veio para ministrar normalmente, sem nenhuma algo específico além disso. E estávamos conversando num sábado à tarde em casa, quando de repente o Espírito de Deus se moveu ali naquele lugar e usou a boca do profeta que sempre acompanhava o apóstolo Léo, o profeta Dejaí, e Dejaí profetizou, levantou a voz declarando que eu era um apóstolo. E quando ele disse isso, eu fiquei assim um tanto quanto surpreso e também respondi a ele dizendo assim: e essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi a Jesus. Jesus apareceu a mim, ele se manifestou a mim. Quando eu disse isso, tanto Léo como o Djaí começaram a glorificar a Deus. Ele disse: é isso, é isso, é isso. E disse: essas marcas de um apóstolo ele tem visões de Jesus. E de fato, ao longo da minha vida com Cristo, já são aí 44 anos, eu já tive 3 vezes uma visão muito clara, muito nítida com Jesus. Bom, Léo nessa tarde, então ele disse assim: Renan, hoje à noite nós vamos consagrar você como um apóstolo. Isso foi em 2006. Renan, ele recebeu muita luz, muita revelação de Deus, e eu pensava no meu coração, toda essa revelação, essa sabedoria, essa luz, essa inteligência divina que ele tem recebido, não vai ficar só em Ioaíba. Ioaíba é terra fértil. E essa semente da palavra de Deus, que Deus tem confiado a Renan, vai espalhar pelo Brasil, vai espalhar, mas a gente não sabia como isso ia acontecer. E eu pensei, ele vai dar aula em seminários, ele vai dar aula em escolas, vai ser assim na minha cabeça que ia acontecer, mas Deus deu a ele um desejo muito grande de ter uma escola, e essa luz, essa revelação ser multiplicada para outros lugares através da escola. E hoje, no nosso ministério, existe a Escola de Ativação Ministerial Antioquia. Em 2013, nós fomos para Caldas de Cipó para um acampamento com jovens. E chegando lá, foram dias assim também tremendos, e foi o primeiro momento que eu pude conhecer uma realidade do interior do nosso país, principalmente o Nordeste. Nesse mesmo ano, mais alguns meses à frente, o pastor marcou uma conferência, e num período tão seco, a proclamação, o nome da conferência era Vinde às Águas.
E lá, num dos dias da conferência, um momento onde eu estava ministrando, o Espírito me levou a fazer uma profunda intercessão sobre aquela região para que Deus se manifestasse. Na verdade, eu não sabia que ali era o começo de uma caminhada, onde mais tarde o Senhor me fala em sonhos: levanta os teus olhos para o Nordeste. No dia seguinte, nossa surpresa foi que quando descemos do ônibus, começamos a perceber que a nossa roupa começava a estar molhada, porque começou a cair gotas de chuva. E foi algo extraordinário, foi algo surpreendente, e ali no meio daquele pó, começamos a glorificar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E assim cada um dos dias, ainda que a conferência durou, nós ficávamos sempre olhando para o céu. Louvado seja Deus por ter nos movido o coração para levantarmos os olhos para esta região do Brasil e especificamente hoje o estado da Bahia, onde nós temos penetrado como ministério e levando já filhos ministeriais a sendo estabelecidos, os seus ministérios experimentando rompimentos, avanços. Quando eu estava em Israel a primeira vez, que a gente foi para Israel, a igreja estava aqui em obras e estava aquele paredão para ser derrubado. E quando eu estava atravessando o túnel embaixo do Muro das Lamentações, é um túnel grande, muito grande, que é subterrâneo. Ele tem lugares estreitos, escuros, que você tem que passar bem de ladinho. Isso que eu estou andando lá, o Espírito Santo falou. Quando você terminar de atravessar esse túnel, chegou o tempo do final do túnel e da grande igreja.